Olá para todos e sejam bem-vindos ao canal. O crente pode ficar endemoniado? Ele pode ter demônios no seu corpo? A resposta é não, não pode. Se uma pessoa que se intitula crente ou cristão evangélico ficar endemoniado, é porque ele não tem comunhão com Deus. Não é possível um crente genuinamente convertido ficar endemoniado, cair possesso. A Bíblia não dá margem nenhuma para isto. 1 João 5, verso 18 diz que os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Não lhe toca. Só se for numa situação permitida por Deus, como foi no caso de Jó, mas não na situação de endemoniado. Jó não era endemoniado. Judas era endemoniado. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Judas era endemoniado. Judas não tinha comunhão nenhuma com Deus. A prova é que ele era endemoniado. Satanás entrou nele. Satanás não entra no corpo de um convertido. A lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Na lei de Deus, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Então não pode ser templo do Espírito Santo e morada de demônio ao mesmo tempo. Não pode habitar o Espírito Santo e demônio. O corpo é o templo do Espírito Santo, o corpo daquele que é fiel a Deus. Daquele que não é fiel a Deus, o Espírito Santo não habita no corpo dele. O corpo dele foi feito para ser templo do Espírito Santo, mas não é, porque habita o pecado. A pessoa no pecado, ela é morta espiritualmente. Ela é uma pessoa sem vida espiritual. Ela passa a ter o Espírito Santo quando ela se converter. No pecado, não. Em Mateus diz que depois do espírito imundo ter saído de um homem, ele anda procurando um lugar para habitar. Ele voltando e achando a casa varrida e adornada, ele volta. E o estado desse homem se tornou pior que o primeiro. O que quer dizer o texto? Ele sai do homem e anda por lugares procurando repouso, um novo corpo. Se ele voltar e achar a casa, que é o corpo, varrida, limpo, para ele voltar, ele entra. Ele volta novamente. Se a pessoa der lugar e voltar ao pecado, o demônio volta. A pessoa pode ser influenciada pelo diabo. O diabo pode influenciar, até por intermédio de outras pessoas. Agir por influência. Mas ser endemoniada, não. O crente genuinamente convertido não pode e não é. Não existe margem bíblica para isso. Vamos ver mais um exemplo aqui para encerrar. O exemplo de Saul. Samuel diz para Saul que o Espírito Santo iria se apoderar dele e seria transformado em um novo homem, como aconteceu. O Espírito Santo se apoderou de Saul e ele profetizava, ele foi transformado. Lá na frente diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e se apoderou dele um espírito maligno e o perturbava. Veja, e o Espírito do Senhor se retirou e se apoderou dele um espírito maligno e ele profetizava. Ou melhor, o Espírito do Senhor se retirou dele, se apoderou dele um espírito maligno da parte do Senhor e o perturbava. O espírito perturbava Saul. Veja que primeiro saiu o Espírito Santo, depois o espírito maligno se apoderou. Então não é possível Saul ter o Espírito Santo e um demônio ao mesmo tempo o perturbando. Não era possível e continua não sendo. Então, ou o corpo é templo do Espírito Santo ou é templo de demônio. Não tem como. Ao mesmo tempo, habitar demônio e habitar o Espírito Santo. Então não é possível um crente que é genuinamente convertido
ser ou ficar endemoniado, possesso, cair possesso com demônio no corpo. De maneira nenhuma. Quando um crente cai é porque ele não é convertido. Ele é crente só no nome, mas convertido ele não é, porque não é possível. Então, obrigado a todos. Dê um joinha aí, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Clique no sininho para ativar as notificações para você ser notificado quando eu postar um novo vídeo. E até o próximo.